Bom, e é com esse timaço que começa a partir de agora o Arena Eleições. Já vou passar a bola direto para lá, porque a gente já começa falando de pesquisa, né? Nova pesquisa Quest divulgada hoje. Vou me juntar ao time aqui também, para a gente já começar a destrinchar esses dados. Meu bom dia também, Felipe, Naka. Bom dia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos embora. Os números são bem parecidos, né, Felipe? Acho que não teve muita alteração em comparação às outras pesquisas e até a última edição desse levantamento. Vamos mostrar antes? Vamos lá. Mostrar antes, só para o pessoal que eventualmente não tenha visto, os números da intenção de votos para presidente dessa pesquisa. Como é que tá aí, Naka? Então, o ex-presidente Lula lidera com 44%, presidente Bolsonaro segue ali com 32%, Ciro com 8% e Simone Tebet com 3%. Na próxima tela a gente tem os candidatos que estão um pouquinho mais atrás, começando por Pablo Marçal com 1%. Na próxima tela temos aí? Temos aí, Marçal com 1%, Vera Lúcia também, e a partir daí Felipe Dávila, Sofia Manzano, todos com 0%, é uma aparição ali residual. E na próxima tela temos também Roberto Jefferson e Soraya Tronic para terminar a lista dos candidatos. Brancos e nulos, 5% e indecisos com 6% nesta pesquisa. Pesquisa que está registrada e protocolada na Justiça Eleitoral sob o número BR 00585/2022. 1.000 pessoas ouvidas por vocês. 2.000 pessoas, está escrito ali, eu que errei, entre os dias 25 e 28 de agosto, com margem de erro de 2 para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Colombo, parece, Naga, Stephanie, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês, com esse timaço da CNN. Olha, os números parecem não revelar muita diferença, mas tem uma que eu acho que merece o nosso destaque inicial. A soma do percentual de intenções de voto de todos os candidatos, à exceção de Lula, soma mais do que o percentual de intenção de voto do líder das pesquisas, ou seja, o que mudou nesse mês. A pesquisa Genial Quest esse mês nós tivemos 3 rodadas, no começo de agosto, antes da campanha, no meio de agosto, quando estava prestes a começar a campanha na TV, e agora, já com o tempo, o que a gente mostra é que as chances da eleição ser definida no primeiro turno são agora cada vez menores. Então, se você fosse editor de um jornal, essa seria a manchete? Essa, para mim, é a manchete. Por quê? Porque o bom desempenho dos candidatos da terceira via até aqui, nesse começo da campanha, está dando fôlego para um crescimento deles. Eles estão sendo beneficiados pela aparição na televisão com horário político, por exemplo? No caso do Ciro, ele está sendo beneficiado por uma imagem positiva nas entrevistas, nas sabatinas, né? Isso é positivo para ele. No caso da Simone Tebet, ela está sendo conhecida, ela é uma candidata que tinha 80% de desconhecimento até aqui. Então, a combinação de tudo isso, Colombo, Stephanie e Naga, está gerando uma mudança no cenário significativo. A estratégia do PT até aqui era vencer no primeiro turno. Lembrando que o timing dessa pesquisa também pegou aquelas primeiras sabatinas lá do Jornal Nacional, mas ainda não pega o debate, né? Ainda não. Não, o campo terminou exatamente quando estava começando o debate, justamente para a gente ter na semana que vem o efeito do debate contabilizado. Muito bem. Antes da gente entrar de vez na pesquisa, analisar outros dados, vamos ali com o nosso time? Vamos lá. Porque foi exatamente, né? Vou já chamar aqui Fernando Molica, que está olhando os últimos dados, né? Ele sempre em cima. Molica, aquele bate-papo que a gente faz pouco antes de começar, você destacava exatamente isso que o Felipe Nunes vinha falando pra gente, né? Essa soma dos outros candidatos, quer dizer, vai apontando mesmo para um cenário de segundo turno, né? Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Pois é, eu dei uma olhada aqui na pesquisa, que está muito interessante, é muito detalhada, né? Permite um olhar bem interessante sobre o quadro. E o grande destaque é o tal do outros, no plural. Esse tal de outros eu diria, o grande destaque dessa pesquisa, né? Porque é a soma dos votos, não apenas do Ciro, da Simone, que puxam, né, essa categoria, mas também dos demais candidatos. Então, essa categoria, na última pesquisa, tinha 10% das intenções de votos. Nessa pesquisa, eles têm 13% das intenções de votos. No Sul, os outros, que recebiam 9% das intenções de voto, na pesquisa, aí, 15 dias, agora tem 14 pontos, pularam de 9 para 14. Entre o pessoal que tem curso superior,
Na outra pesquisa, na pesquisa anterior da Quest, 15% votariam em outros candidatos, não em Lula, não em Bolsonaro. Agora, de 15%, passaram para 18%. Entre os sem religião, de 10% para 16%. Então, entre os que reprovam o governo Bolsonaro, na pesquisa anterior, 14% não votariam nem Lula, nem Bolsonaro. Agora são 16%. Então, isso é um dado muito interessante, que talvez... Houve o horário da televisão, vieram as entrevistas no Jornal Nacional, outros candidatos passaram a ser mais conhecidos. Aí o pessoal do nem, né, que não quem Lula nem Bolsonaro, se animou um pouquinho. Agora, tem um lado bom para o Lula e para o Bolsonaro. Esse voto em outros é mais inseguro. Entre os que votam no Lula, 76% dizem que não vão mudar o voto. Entre os que escolhem Bolsonaro, 75% dizem que não vão mudar o voto. Eram 78%. Entre o pessoal do outros, o índice, a possibilidade de mudança de voto é bem maior. Eles dizem que 65% estão com outros, mas podem mudar esse voto. Enfim, o foco é nos outros agora. Os outros são um grande foco, tanto de Lula quanto Jair Bolsonaro. Leandro, o pessoal está encontrando um caminho? O pessoal que não queria nenhum nem outro, a gente tanto falava nisso, né? Antes do começo da campanha propriamente dita. Esse pessoal está achando um caminho a ponto de colocar a vida de alguém em risco dos dois favoritos ou não necessariamente? Meu amigo, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie, para todo mundo com a gente aqui no Arena. Bom, pelo menos eles encontraram uma oportunidade de tentar um caminho, né? Se isso vai mudar o jogo da eleição, a história brasileira mostra que não é bem assim que a banda toca. Essa polarização já está muito consolidada na cabeça do eleitor entre Lula e Bolsonaro. Há um grau de confiança no voto nos dois líderes, né? A Quest está mostrando isso também, que está muito consolidado. Há um cenário de estabilidade, mas, de fato, as novidades da semana passada, começo da campanha na televisão, exposição em TV aberta, começo da propaganda na televisão e no rádio, e isso trouxe aí um respiro, sobretudo, como o Felipe Nunes disse, para o Ciro Gomes, e aí já vou trazer um pouco de repercussão sobre as pesquisas IPEC e Quest, mas aí dados diferentes. Primeiro, né, IPEC, conversando com pessoas do PDT ontem e hoje pela manhã já trocando mensagens, né, há uma avaliação de que tem um dado ali positivo. O Ciro conseguiu aumentar da pesquisa IPEC para essa recente, né, divulgada na segunda-feira, em 12 pontos percentuais o grau de certeza dos seus eleitores. Agora, olhando para a pesquisa Quest, o que uma fonte do PDT me passou, é o seguinte: olha, já dá para a gente começar a perceber que do começo do mês de agosto para cá, e isso até o Felipe Nunes destacou já, a pesquisa Quest está mostrando um crescimento de 3 pontos percentuais do Ciro. É pouco? É suficiente para conseguir embolar o meio do campo ali da sucessão, né, da disputa entre Lula e Bolsonaro? Não dá para a gente dizer ainda que o Ciro vai conseguir chegar lá na frente, mas para um candidato que vinha numa estabilidade baixa, 5%, 6%, já é alguma coisa. Para a campanha do PDT, isso já é um efeito do rendimento dele no JN e no debate da Bandeirantes também, desse começo todo de exposição, mais exposição do Ciro. E aí perguntei até para o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, qual que vai ser o tom da campanha do Ciro daqui para frente. Vai tentar focar mais nos ataques ao Bolsonaro ou vai mirar para cima do Lula? A avaliação que ele me fez é a seguinte: ele tem que tirar votos dos dois para tentar se viabilizar de alguma maneira, e existe uma preocupação no PDT do Ciro sair maior ou do mesmo tamanho, pelo menos, que saiu das eleições de 2018, que ele não saia com uma quantidade de votos menor nesse ano do que 4 anos atrás. E aí o que o Lupe me passou em resumo foi o seguinte: ele tem que tirar esses votos, mas tirar esses votos na bola. O que ele quer dizer com tirar na bola? A postagem que o perfil do Ciro Gomes fez, falando que o Lula era uma pessoa que era fraco psicologicamente e fisicamente, isso pegou mal dentro do PDT, inclusive ele tirou essa imagem da sua rede social. Bom, Basília, Uribe, vocês são de casa, podem esperar um pouquinho mais. Vou passar a bola aqui para o pessoal que está presencialmente, está aqui conosco. Thaís, Boris, Rafael Cortez aqui com a gente. Rafael, queria começar te ouvindo a respeito disso, né? Desse outros aparecendo no cenário com um crescimento maior na pontuação. E o que nos diz também, para aquele eleitor, né, mais básico assim, o que nos diz quando duas pesquisas trazem resultados tão semelhantes? Ontem tivemos IPEC, hoje Quest Genial, trazendo os dois primeiros colocados exatamente com a mesma
mesma pontuação. Quer dizer, metodologias diferentes, resultados idênticos. Bom dia. Primeiro, bom dia, Stephanie, Rafael e todo o nosso time. Se a gente pegar a nossa primeira conversa, o primeiro indício, o primeiro indicativo, olha, vai ter segundo turno, ou tem uma chance importante de ter segundo turno. O que, do ponto de vista da candidatura Lula e Bolsonaro, coloca o seguinte desafio, né? Se eles confiam que, de fato, vai ser uma mudança, um crescimento, uma movimentação relevante desses outros, né? Mas não a ponto de colocá-los fora do segundo turno, como é que essas candidaturas vão tratar o eleitor que hoje escolhe Ciro ou escolhe Simone Tebet ou qualquer um outro nome, né? A gente viu, por exemplo, no debate, o ex-presidente Lula já começar um flerte muito explícito, né, com esses dois nomes, por meio de elogios tanto a Simone quanto ao próprio Ciro Gomes. Então, em alguma medida, a gente já vai começar a assistir... Apesar de não ter recebido a troca, naturalmente, né? Porque não sou eu aqui, não vou cair nessa armadilha. Mas acho que esse é um ponto importante. Então, a gente deve continuar a ver uma eleição ainda mais radicalizada, porque tanto Lula quanto Bolsonaro têm pouco incentivo para bater, entre aspas, nesses outros, justamente para pensar no eleitorado no segundo turno, porque em alguma medida eles vão começar a precisar atrair esse eleitor numa disputa que pode ir para segundo turno. Boris, como você recebeu aí esses primeiros dados da Quest, hein? Tem uma coisa que a gente deve ressaltar, que a pesquisa foi feita entre 25 e 28, o que mostra que o debate aparentemente não foi captado pela pesquisa. Então, eu acho que essa pesquisa, neste momento, deixa a desejar em relação à nova realidade projetada a partir do debate. Mostrou que o Ciro é um ponto importante para haver segundo turno ou não. O restante que a gente está discutindo, eu acho que é uma questão de respeito a eles. Mas eles estão absolutamente fora. Eu não vejo a possibilidade, pelos números, pelas tendências, de que algum deles possa florescer e tentar alguma coisa em relação aos dois protagonistas. E eu acho que a discussão neste momento é se vai haver segundo turno ou não. Eu não aposto, eu acho que estão postas ainda está posta a questão da publicidade eleitoral, sim, cuja repercussão a gente ainda não tem inteiramente. Eu acho que a pesquisa que deve ser apresentada pela Folha, pelo Datafolha, amanhã, vai revelar com mais proximidade com a realidade o que está acontecendo. Eu acho essa pesquisa que nós estamos analisando hoje ainda prematura. Amanhã, sim, já capta o debate e capta grande parte da propaganda eleitoral no rádio e TV. Rafael Colombo, Boris Casoy já está ansioso pelos próximos resultados, olha aí. Todos nós, né? Todos nós. Aliás, tem IPESP para sair, tem Datafolha para sair amanhã também. O Datafolha já capturando tudo o que aconteceu até agora, inclusive uma parte das nossas sabatinas feitas todos os dias às 8 da noite pelo William Vac. Basília e Uribe, quero aproveitar aqui o entrosamento de vocês. O mérito de um bom técnico de futebol, e é isso que eu estou procurando fazer, é botar os craques para jogarem juntos. Em que posição, pouco importa. Então, vocês têm alguns minutos aí para se virarem sozinhos e juntos para falar sobre as impressões de vocês, sobre as pesquisas, conversando, trocando ideias. Bom dia de novo para vocês dois. Tudo bem, Colombo, Stephanie, mais uma vez. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente nessa grande arena. Eu vou falar pouco para deixar um pouquinho também para o Uribe e a gente vai batendo aqui essa dobradinha. Cada dia sua agonia. Então, essa pesquisa vem mesmo para mostrar quais os efeitos das sabatinas no Jornal Nacional, o início do horário eleitoral. Eu até avalio que também pode conseguir aferir aí os efeitos daquela operação contra empresários que foi identificada com o eleitorado bolsonarista,
bolsonarista, quando o Supremo Tribunal Federal vai recolher os celulares de empresários que estariam falando de golpe em um grupo de WhatsApp. Nessa pesquisa, dá para perceber que nada muda quanto à intenção de votos, mas o foco, olhando para a rejeição, mostra que teve uma mexida, pelo menos para Ciro Gomes. Então, pode já ser um efeito do rendimento dele na entrevista no Jornal Nacional na semana passada, em que ele conseguiu reduzir a rejeição do eleitorado a ele de 52% para 48% dos votos. Isso vai bem na linha do que eu e o Uribe falamos ontem, quanto às estratégias agora dos principais candidatos, em focar na rejeição, no que dá para falar de pior sobre o outro. Então, o tempo das propostas, esse que a gente sempre apela como o mais importante, pode não ser o privilegiado pelas campanhas agora nesta reta final de um mês para a eleição de fato. É aberto o tempo da narrativa, em que um vai falando mal do outro para minar as chances dele se tornar perceptivo junto ao eleitorado. Então, aqui a gente vê que a rejeição a Ciro caiu e isso deve acender alertas nas outras campanhas, porque isso aqui lá na frente pode mexer com um ou outro ponto percentual para os principais colocados, Lula e Bolsonaro. Noto também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recuperou no sul do país, foi de 33% para 37%, e ali, dentre as regiões, era onde Bolsonaro surfava melhor do que Lula, na região sul. No caso, Lula está mostrando aqui que está conseguindo se recuperar ponto a ponto. E um outro destaque, mas a gente poderá falar ao longo aí do nosso Arena, que me chamou mais atenção, é o hábito de se informar pelas redes sociais, que deu um salto de um levantamento para o outro, a ponto de chegar ali e fazer sombra no hábito televisão. Então, esta é uma boa notícia para a campanha bolsonarista, porque os eleitores que se informam pelas redes sociais votam mais em Bolsonaro do que em Lula e nos outros candidatos. Então, neste caso aqui, levando em consideração a Quest, que bom que a gente está com o Felipe Nunes aí, vai poder perguntar para ele diretamente. A gente observa que os eleitores estão se informando cada vez mais pelas redes sociais, faltando muito pouco para as eleições, ainda que TV seja o veículo predominante, as redes tiveram um avanço. Uribe. Vamos lá, vamos aqui. Pelé, Garrincha, Marta e Formiga, duplinha dinâmica. Eu vou puxar pelo ponto do sul do país, porque as pesquisas internas do PL, do presidente Jair Bolsonaro, já apontavam uma recuperação de Lula. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro praticamente vai virar cidadão gaúcho essa semana. Estará no Paraná, mas logo depois vai para o Rio Grande do Sul e fica até o próximo sábado. A questão é que, apesar da pesquisa mostrar uma tendência maior da disputa ser decidida no segundo turno, amargou um pouco a bebida do presidente, o tererê do presidente, em relação a alguns indícios apontados. Primeiro, a oscilação da rejeição do presidente vinha sendo negativa desde junho. A gente vê a primeira pesquisa Genial Quest da série histórica, que aponta uma oscilação positiva desde junho, ou seja, aumentou a rejeição ao presidente. E há também uma queda da popularidade do presidente junto àquele eleitorado mais jovem, que chega de 16 até mais ou menos 34 anos. É um ponto que mostra que o presidente Jair Bolsonaro precisa falar mais com os jovens. E isso a campanha à reeleição tem se preparado mais. E aí há dois pontos que jogam uma água fria no Palácio do Planalto. Um deles, a estratégia central do presidente, que é sobre a corrupção, é ainda o quarto problema apontado pelos brasileiros como principal do país. Economia, pandemia, a questão social está bem à frente. Então é uma questão para se saber se vai colar mesmo o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva da corrupção e mais Auxílio Brasil. A gente estava falando ontem da questão da segunda parcela dos R$600 paga em setembro. A questão é que a estratégia de contraofensiva do PT, tentando dizer que é uma medida eleitoral, parece, pelo menos pela pesquisa Genial Quest, que tem feito algum efeito sobre o eleitorado que ganha o Auxílio Brasil. Por exemplo, para 76%, o aumento para R$600 ou diminui ou não faz diferença no voto ao presidente. E 66% do eleitorado aponta na pesquisa que já sabia ou que espera que o Auxílio Brasil voltará a ser de R$400 no ano que vem. Então isso mostra alguns pontos negativos que a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro vai ter de sentar e repensar para tentar melhorar nas próximas pesquisas.